Sou a professora Darilene Paiva e estou aqui para falar com vocês, famílias, sobre diferentes propostas sobre o grafismo e a escrita, através do desenho livre. Estamos aqui hoje para estabelecer esse diálogo, para nos aproximar das famílias, porque eu sei que a saudade do CMEI, das interações, das brincadeiras, dos momentos é grande. Mas esta é uma forma de nos conectarmos e nos aproximarmos de uma aprendizagem mais significativa dentro do universo da criança. Vamos lá, embarque nessa. Vamos oferecer para a criança possibilidades de desenho livre, manipulação de diferentes riscadores e suportes, como as crianças bem pequenas do Maternal 1. Quando oferecemos materiais para nossas crianças bem pequenas, temos que observar algumas características desses materiais. Que materiais eu posso oferecer para as minhas crianças pequenas? Em casa, eu vou observar o que eu tenho, as possibilidades que eu tenho ou aquelas que eu posso adquirir. Lá no CMEI, quando adquirimos esses materiais ou quando sugerimos nas listas, nós pensamos na segurança das crianças. E com certeza em casa, as famílias também irão pensar na segurança das crianças. Isso é primordial. Então, aqui nós temos alguns materiais que é importante e que nós percebemos no CMEI que apresenta mais habilidade motora quando a criança desenvolve o grafismo, na manipulação desses materiais. Então vamos lá. O giz jumbo. Por que é importante você oferecer um riscador, que a gente chama de riscador, de acordo com a faixa etária da criança? Para facilitar as habilidades motoras, a ampliação do movimento da criança, a forma de expressão. Então você tem que pensar, quais riscadores eu posso oferecer para a minha criança? O giz jumbo, para uma criança bem pequena, as tintas, que você pode utilizar os dedos também são riscadores. Os dedos, as canetinhas, os lápis jumbo, giz colorido ou giz branco. O espaço. Qual será o suporte que a minha criança vai poder escrever? Na parede de casa? Isso provavelmente já aconteceu com muitas famílias, com certeza. As paredes viram suportes riscadores, sim, porque as crianças veem diferentes possibilidades de expressar sua imaginação, o seu traçado, aquilo que ela imagina, ela quer expressar através dos riscadores e os suportes que ela encontra. Então, vamos organizar um espaço para que isso aconteça. Quais os suportes que eu posso oferecer para a minha criança? O papelão é um suporte que você pode oferecer para a criança. A folha, a criança bem pequena, é importante você oferecer essa folha A3. Por quê? Porque o espaço é mais amplo, a criança dessa idade ainda tem dificuldades em delimitar espaços, elas estão em processo de desenvolvimento. Não é bem uma dificuldade, mas faz parte do seu desenvolvimento. Então, os suportes que você tiver acesso, como o papelão, como as folhas A3, até mesmo os portfólios que você com certeza adquiriu, levou para o CMEI e vai tê-los de volta. Então, a criança bem pequena, é importante ressaltar que ela precisa de um suporte riscador que ofereça para ela um espaço mais amplo, para que ela possa desenvolver a sua criatividade, a sua imaginação, os seus traçados. Iniciando a proposta do grafismo. Como organizar um espaço do grafismo, da escrita em casa? Que possibilidades a gente pode pensar com as nossas crianças bem pequenas? É importante, como eu falei anteriormente, selecionar bem os materiais, aqueles que apresentam segurança para as crianças, um espaço que esteja acessível aos pequenos, ou seja, na altura das crianças. Ela tem que se sentir parte desse espaço, pertencente ao espaço. Se tiver possibilidade de você convidar a criança para fazer parte da organização desse espaço, você pode aproveitar potes em casa que você tenha, potes de sorvete, embalagens para organizar os riscadores, deixar na altura da criança.
Escolha um espaço que seja para ela, para suas necessidades. Os suportes, você pode pensar em suportes como algumas crianças têm caderno, outras têm folhas A3 encadernadas, outras têm folhas que você usa como rascunho. Deixe também nesse espaço, que será o espaço da escrita, o espaço que a criança terá possibilidades de expressar o seu grafismo de forma livre. É importante você não condicionar ou realizar comandos para a criança. Não, este momento é dela, é da sua imaginação, é da sua criatividade. Deixe a criança livre, deixe a criança expressar o seu pensamento. Não condicione o pensamento da criança. Deixa ela escolher a cor preferida, deixa ela escolher o riscador preferido. Se tiver possibilidade de oferecer diferentes riscadores, é muito importante. Por exemplo, um graveto na areia molhada é um riscador, porque a criança consegue registrar suas marcas. É importante também você valorizar a produção da criança. O que uma criança bem pequena faz não são só riscos, não são só rabiscos. É muito além disso. É uma expressão do que ela imaginou, é uma criação, é algo que vem dela. Então é importante a família valorizar esse momento e deixar com que ela amplie essas habilidades. Organize um espaço na sua casa, no quintal da sua casa, para que a criança sinta que esse espaço é dela e que ela pertence a esse espaço. Por isso é importante que seja da altura dos nossos pequenos. Não esqueça dessa dica. Um desenho, ele pode sair de uma história. Um desenho sai da imaginação da criança. Então, depois de uma bela história, geralmente sai um belo desenho. Converse com a criança sobre a sua produção. Você verá que você irá se surpreender com a imaginação e com a criatividade dos pequenos. Com certeza, lá no CEMEI, nós que interagimos com os pequenos, nos surpreendemos muito. É importante também você observar como esse grafismo se desenvolve progressivamente conforme a faixa etária da criança. O grafismo ele tem diferentes fases, que vai desde a garatuja, desde a escrita esquemática. Então, é importante você valorizar esse desenvolvimento progressivo. Por isso, você não deve condicionar que a criança faça cópias, que a criança faça exercícios mecanizados. Não, desperte a imaginação. Logo você perceberá que garatujas, que rabiscos se transformarão em desenhos limitados, se transformarão em letras. E o mais importante é que eles trazem muito significado para a criança, pois ela vem do pensamento elaborado que a criança tem. Essa proposta proporcionará à criança aprendizagens como a percepção do próprio corpo e de seus limites, a autonomia no brincar e nos cuidados de si, do outro e do ambiente, experimentação de uma diversidade de materiais plásticos, riscadores e suportes, observação da percepção de transformações, causas e consequências, situações que instiguem a curiosidade, criatividade e a expressão, vivência com a prática do desenho, marcas gráficas e experiências com cor, experimentação gráfica de marcas, desenho, pintura para ampliar as narrativas, comunicar-se no cotidiano, expressando desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Venho hoje falar para vocês sobre a importância de ler para a criança. Sim, quando nós adultos lemos para as crianças, nós despertamos a imaginação e a curiosidade da criança, além de desenvolver o comportamento leitor desde a primeira infância. Vamos lá, embarque nessa leitura e leia para a criança. Ler para a criança é muito importante.
desde a primeira infância. O gosto pela leitura é algo que lá no CMEI a criança vivencia rotineiramente. Sim, e lá nós despertamos a imaginação, a criatividade da criança através da apresentação da literatura infantil. Por que a literatura infantil? Porque ela dialoga com o universo infantil, ela desperta a imaginação e a criatividade da criança. Assim como tantas ações são inseridas na rotina da criança, a leitura também é importante para que seja realizada diariamente. Hoje apresentaremos propostas de como desenvolver esse gosto pela leitura com as crianças bem pequenas do Maternal 1, de 2 anos a 2 anos e 11 meses. Como pensar nas propostas de leitura para oferecer para a criança? A leitura não é algo que deve acontecer somente no CMEI. Sim, a criança vivencia a leitura diariamente, a leitura com livros, a contação de histórias, mas lá na nossa casa, nós, adultos, podemos oferecer esse universo de ler para uma criança. Sim. Por que ler para uma criança bem pequena? Às vezes nos perguntamos, será que a criança bem pequena entende o que eu leio para ela? Será que ela entende o que está dentro do texto, da leitura? Ler para uma criança bem pequena é despertar o gosto pela leitura desde a primeira infância. A criança, ela desenvolve o comportamento leitor. Que espaço eu devo pensar para ler para minha criança? Como preparar esse espaço? O que eu tenho na minha casa que possibilite um imaginário para despertar o gosto pela leitura? Eu posso usar o que eu tenho em casa. Eu posso fazer uma cabana com um lençol que eu tenho na minha casa. Posso usar os móveis que eu tenho em casa e criar toda uma magia em volta desse momento. O importante é você preparar esse momento como algo especial. Para isso, você tem que envolver a criança. Convide a criança. Se você tiver almofada na sua casa, se você tiver um lençol para fazer uma cabana, se você tiver uma barraca, o importante é você despertar esse imaginário e esse gosto pela leitura. Como despertar esse gosto? Que livro eu posso oferecer à minha criança bem pequena? É importante você pensar no momento que você for selecionar as histórias e os textos que você vai ler para a sua criança. Para a criança dessa faixa etária, criança bem pequena, é importante você ler histórias mais curtas, livros que apresentem ilustrações, que despertem a imaginação da criança. Você pode convidar a criança a nomear os personagens que aparecem na história. Você pode convidar a sua criança a imitar os animais. Sim, isso é muito importante para a criança. Você vai desenvolver a oralidade da criança, você vai despertar a imaginação da criança e você vai perceber qual é o pensamento e as hipóteses que ela elabora após uma leitura. E também você pode convidar a sua criança a recontar a história que você contou para ela. Às vezes, nos pegamos numa rotina muito cansada e não reservamos um tempo da nossa vida para realizar esse momento. Mas como queremos ter adultos leitores se não despertamos na criança pequena esse gosto? Sim, é importante você despertar esse gosto pela leitura desde a primeira infância. Porque um comportamento leitor é algo que a criança se apropria. Ela percebe no adulto e ela vai lá e repete as ações. Vamos lá, gente. Vamos embarcar nessa viagem que é ler. Ler traz um prazer para a mente e leva a criança a outros espaços do imaginário. Preparando um ambiente leitor ou um espaço leitor. Como pensar esse espaço e esse ambiente para que a criança desperte esse gosto e que esse momento ele seja especial e que desenvolva a concentração da criança? As crianças bem pequenas, elas têm um tempo de concentração mais curto.
Para que a sua leitura para a criança não seja uma leitura frustrada, você tem que pensar nessa preparação, nessa organização desse espaço. Então, eu olho na minha casa, que espaço acolhedor eu tenho para esse momento com a minha criança? Às vezes, estamos imersos na rotina, estamos cansados, mas ao final do dia, quando a sua criança tem o hábito de ouvir uma história e você desenvolve o hábito de ler para a sua criança, ela vai te pedir gradativamente esse momento com você. Além de ser um momento especial, de estar próximo de alguém que ela ama, da família, ela tem um adulto leitor que vai trazer para ela uma história, um momento, um texto que desperta a imaginação da criança. Provavelmente, isso vai virar uma rotina para a criança. Então, como preparar esse espaço? Muitas vezes esse espaço, ele pode ser na própria cama da criança, no final do dia, no momento do soninho. O importante é você lembrar que, para que esse momento seja significativo e que desperte realmente o gosto pela leitura, você tem que tirar a mídia, a televisão, a internet, um brinquedo, qualquer coisa que chame a atenção da criança, porque aquele momento ele tem que ser preparado para a leitura, para o livro, para a história, para que a criança possa se envolver. Então, eu não tenho livros na minha casa, não tenho um acervo na minha casa. O que eu posso fazer? Eu vou deixar de realizar esse momento com a minha criança? Às vezes você encontra na internet, por exemplo, algum livro em PDF que traga uma boa leitura. Importante lembrar que essa leitura, ela tem que estar de acordo com a faixa etária da sua criança. Aqui estamos falando de crianças de maternal 1. Então, você pense numa leitura mais curta, que envolva animais, que trabalhe com o imaginário da criança. Às vezes eu tenho acesso a alguns livros, a minha criança tem um espaço leitor. Importante lembrar, os livros têm que estar à altura da criança, ela tem que ter acesso ao livro. Você tem que deixar a criança manipular o livro. Então, quando você é adulto, traz um livro para a criança e você desenvolve o comportamento leitor ali, a criança vai te observar e ela vai te imitar. E ali ela vai se apropriando dos seus gestos e vai criando os próprios gestos. Logo você perceberá que numa ação da rotina, a criança vai ter interesse em pegar o livro, em manipular, em folhear o livro e vai repetir as ações que você realiza com a criança. Esses momentos são muito importantes. Se você não tiver acesso ao livro, você pode trazer para a criança os contos clássicos, que são muito, muito significativos para o imaginário infantil, como o Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos. Você pode também usar elementos como sucata para contar uma bela história. Você sabia que uma bolsa velha pode virar um lobo? E dentro dessa bolsa pode entrar os cabritinhos que o lobo engoliu? Ou os três porquinhos? Você sabia que 3 potinhos de iogurte pode virar 3 porquinhos? Sim! Nós adultos não temos o olhar da criança, mas a criança, ela imagina tudo que você leva para ela de lúdico, que desperta o gosto pela leitura, a criança vai imaginar. Então, observe, tente, faça com a sua criança que você vai perceber que gradativamente o comportamento leitor da criança vai se desenvolvendo. Temos também possibilidades para essa faixa etária do maternal 1, que são os elementos corpóreos, aqueles que você brinca com o corpo, como por exemplo, janela, janelinha, porta, campainha, tim, tom. Isso é muito importante para a criança, porque desperta o imaginário dela, você brinca com o texto, você brinca com a leitura que você faz com a criança, você envolve ela na leitura. Então, não se esqueça,
ler para a criança pequena é muito importante para que no futuro tenhamos adultos leitores que realmente desperte esse gosto. A alegria de estarmos juntos aqui, conectados, por meio de propostas tão significativas que despertam o gosto pela leitura das nossas crianças pequenas, é algo surreal, porque nós sabemos que crianças que leem na primeira infância serão adultos leitores no futuro. Cabaninha da leitura. Essa proposta proporcionará à criança aprendizagens como o desenvolvimento da curiosidade, criatividade e a expressão corporal nas brincadeiras e no faz de conta, vivência em espaços e materiais organizados, espaços propositores que ampliem o faz de conta, expressão de ideias, sentimentos, vivências progressivamente. Todas as terças e sextas-feiras estaremos aqui com propostas significativas para o desenvolvimento de nossas crianças. Não percam!